Olá, meu nome é Janaína Almeida. Eu fui convidada aqui pela BP, né, que é o hospital que cuidou da minha saúde enquanto eu estava em tratamento de quimioterapia. Eu tive um diagnóstico de câncer de mama e, a convite da BP, nós trouxemos aqui ex-paciente para poder contar um pouco da história dela. Hoje eu estou com a Isabela e se apresenta, Isa, por favor. Eu sou Isabela Carvalho, sou paciente da BP, fui diagnosticada com câncer de mama também e fui tratada na BP e estou muito feliz de estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Ah, que legal, né? Eu também estou super feliz, né, com esse episódio que a gente está trazendo aqui sobre Outubro Rosa, porque é um mês aí que a gente precisa ter muita conscientização, abordar esse tema, né? Nós aqui, duas pacientes jovens acometidas com uma doença que é gerado tanto tabu, né? E hoje, Isa, eu queria que você se apresentasse contando também um pouquinho do tipo do diagnóstico que você teve e como foi isso para você. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama com 30 anos, então uma idade bem jovem, assim, né, como você. E eu tive o diagnóstico após um exame, e aí a médica, na época, me pediu para fazer uma cirurgia de prevenção para retirada daquele nódulo. E na cirurgia, eu saí com um diagnóstico de câncer de mama. Então, o meu tipo de câncer era o triplo negativo e eu tenho uma mutação em BRCA1 também. E é um quarto escuro, né, Isa? Sim. A hora que você ouve o diagnóstico, quando você ouve a palavra você tem câncer de mama, é como se ficasse num quarto escuro, exatamente. Você fica, tá, mas e agora? E agora? Que eu faço? Onde eu tô? Que vai ser? Realmente, aquele primeiro momento é muito sinuoso, é uma estrada sinuosa que aí depois começa a ficar mais planinho, a ficar mais reto, o sol começa a sair e aí começa, eu acho que tudo a entrar no lugar, mas aquele primeiro momento realmente é muito um quarto escuro. E o que foi mais difícil para você nesse diagnóstico que você teve, assim, logo no início? Logo no início foi realmente o medo. Porque quando você, na minha experiência, quando você ouve a palavra câncer, principalmente quando você é jovem, né, que você não espera ter um câncer com 30 anos. Sim. Quando eu ouvi isso, soube que eu tinha um diagnóstico, a primeira coisa que me deu foi medo. De tipo, meu Deus, e agora? O que vai ser? O que eu tenho que fazer? Como que isso vai resolver? Será que vai resolver? Porque até então você não tem nenhuma resposta, você só tem um diagnóstico. Então, para mim, foi realmente esse medo inicial. Mas que depois de alguns dias, junto com a minha família e todo o apoio ali que eu tive, ele foi embora. Esse medo já não existia mais daquela forma como existia ali no primeiro momento. No meu caso também, eu senti muito medo, né? Logo que eu tive o diagnóstico de câncer de mama, eu estava com meu filho de 4 para 5 anos, assim, bem pitico, e eu só olhava para ele e falava, o que está acontecendo, sabe? Eu preciso viver, eu preciso cuidar do meu filho. Sim. Então, o quarto escuro para mim, assim, demorou muito tempo, porque eu demorei para entender o que estava acontecendo e às vezes, eu não sei, né, mas ser leiga no assunto, né, às vezes é até bom, porque naquele momento eu não tinha noção do que vinha ali pela frente, né. Sim. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né, câncer, mas não sabia que eu ia fazer um monte de quimioterapia, que essa quimioterapia podia ter um efeito colateral, né, que são vários efeitos adversos, Sim. né, a gente já sabe o quanto isso também mexe com a autoestima da mulher, e então naquele momento para mim também foi o medo, assim, onde eu olhava e falava, poxa, peraí, né, eu preciso viver agora, nesse momento, e eu preciso cuidar do meu filho. Sim. E o que você fez? Você passou por um tratamento extenso? Você fez várias quimioterapias? Você fez no mesmo hospital? Como foi isso? Eu fiz tudo, depois que eu fiz essa primeira cirurgia de prevenção, né, eu mudei minha equipe inteira, e aí eu fui para a BP, e aí eu fiz a minha cirurgia na BP,
Foi, assim, magnífico. E aí eu fiz o meu tratamento inteiro na BP Mirante. E foi incrível, assim, é o que eu falo, que são os anjos que vão aparecendo no nosso caminho. E eu tenho certeza que a equipe médica, a equipe de enfermagem, realmente foram anjos que foram aparecendo no meu caminho para que eu conseguisse trilhar esse processo de uma forma muito mais leve e muito mais confiante, porque você se sentir confiante dentro de uma equipe faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Isa, e para mim não foi nada diferente, né? Eu tive o mesmo acolhimento que você teve, que você acabou de contar. Eu fiz todo o tratamento no Hospital BP, né? Eu fiz 16 ciclos de quimioterapia e eu sempre conto, assim, né? Enfim, para todos que a equipe ali de enfermagem e acho que desde o manobrista, né? Até a entrada do hospital, até a equipe médica, eu sempre tive esse acolhimento, né? Humanizado, onde eu me sentia super bem. Eu lembro, na minha primeira quimioterapia, quem me acompanhou foi a minha mãe. E aí, a minha mãe chegou lá, já assim, né, pisando em ovos, super, assim, dava para ver que ela estava super preocupada, né, Sim, com o que iria vir pela frente. E aí, a minha mãe já chegou, falou, vou tomar um café. Eu nunca vou esquecer, assim, dessa cena. E eu falei, mãe, mas você acabou de chegar. Não, eu vou tomar um café. Mas ela voltou do café com o rosto inchado de tanto chorar. E aí eu olhei para ela assim e falei, você não vai vir mais, viu? Você não vem mais. A partir de agora, você não vem, porque a gente precisa entender também que não é só o paciente que adoece, Sim, que nossa, são todos, né, que estão à nossa volta, assim. Eu acho que a rede de apoio sofre tanto quanto. Tanto quanto, exatamente. E eu senti exatamente isso que você falou. Eu fui muito acolhida. Do começo ao fim, que você falou, desde o manobrista, as recepcionistas, a equipe de enfermagem, eles são incríveis, incríveis. Eu realmente me sinto em casa na BP e a gente até dá risada às vezes, porque eu ia feliz para a BP para fazer a quimioterapia, porque eu sabia que eu ia ser muito bem tratada e que eu estava indo receber o meu pedacinho de cura, sabe? Então, para mim foi muito importante ter a BP no meu processo, no meu tratamento. Foi, assim, primordial mesmo. Acho que as nossas histórias se conectam muito, porque eu também tive a mesma sensação. E, inclusive, eu até conto isso, né? Porque, enfim, eu tenho as minhas redes sociais, onde eu falo muito sobre visão do paciente oncológico, né? Onde eu consigo ajudar, apoiar tantas mulheres, assim como eu fui também muito ajudada ali naquele início, tive muito apoio. E uma das enfermeiras ali do hospital, né? Ela via a minha angústia de chegar toda vez ali e fazer um processo de touca, que era uma touca gelada, que mantinha os fios ali, né, e a gente tentava, né, fazer isso, mas já sabia já que era 10% de probabilidade de dar certo. Sim. E mesmo assim, eu ia em toda a quimioterapia tentando, né, fazer isso dar certo, pensando, poxa, eu vou tentar. É uma tentativa, exatamente. E eu não tentava por mim, você acredita? Eu tentava pela minha família, assim, eu pensava, poxa, acho que minha mãe vai sofrer menos se ela me ver com cabelo, né? Assim, porque a gente sabe que cabelo sim importa, pelo menos ali na minha perspectiva, né? Não sei se para você foi assim, Isa. Para mim já foi um pouco diferente. Eu lidei de uma forma um pouco diferente. Eu fiquei careca, não usei a touca em nenhum momento. E eu levava como um lema de a gente perde os cabelos, mas a gente ganha força. Então, foi muito nesse lema que eu me segurei e que eu falava também para minha família, falava, gente, tá tudo bem. Eu tô, assim, tô renascendo. O meu cabelinho aqui tá renascendo. Era calor na época que eu tava fazendo, né, a quimioterapia, então tava no verão. E foi uma libertação. Tomar um banho, sentir as gotinhas do chuveiro na cabeça. E eu falei, não, eu vou viver esse processo por inteiro, por inteiro. E aí, eu vivi cada pedacinho do processo, sabe? Então, e eu não me senti menos porque eu estava careca. Lógico que ainda existe, né? Um pouco ai, meu Deus, ela tá careca. E eu sou muito otimista e eu sou uma pessoa muito
que gosto de fazer piadas. Então eu fazia piada comigo mesma. Eu tenho um irmão, então irmão vocês sabem como é, né? Irmão tira sarro, dá risada e a gente se divertia junto. E na época também do corte do cabelo, eu doei o meu cabelo para uma instituição, para virar peruca para pacientes com câncer de mama. E o meu irmão e o meu marido rasparam o cabelo junto comigo nesse momento. Então, eu me senti muito acolhida. Para mim, foi realmente parte do processo. Parte do processo. Eu acho também que esse apoio da família conta demais, né? Nossa, muito. Até você aí, se você tem alguém próximo a você passando por um tratamento, né, que é tão difícil, a gente não pode romantizar e dizer que é tudo tranquilo, né, e que é rosa, por exemplo, como muita gente fala de Outubro Rosa, porque sim, é um quarto escuro, é muito difícil, a gente sente muito medo, mas a forma com que a gente enfrenta, eu acho que conta demais, né, esse processo. Então, eu tive também todo o apoio da minha família, dessa rede de apoio, né? Só que no meu caso, assim, é um pouco assustadora a minha história até, porque eu era casada, e aí, enfim, com o pai do meu filho, do Lucas, né? O Lucas estava com 4 para 5 anos nessa época, e ele médico até, ele disse que, enfim, que era muito difícil o diagnóstico, que eu poderia até morrer, porque era um diagnóstico que ele pensava que fosse tardio, né? E naquele momento, ali na primeira semana, ele pediu o divórcio e ele falou, olha, não sei lidar com isso, não vou saber te ajudar. E aí eu fiquei com a minha família naquele momento que, assim, foi muito difícil, né? Não tem como a gente falar que não, porque a gente não espera, né? Todo mundo fica muito chocado, a minha família, então, ficou totalmente em choque. Mas depois eu fui pesquisar e entender que 70% das mulheres são abandonadas pelos parceiros. Sim. E eu queria que você contasse isso sobre essa rede, não sei se você é casada. Sou casada e é isso que você falou, a grande maioria das mulheres é abandonada durante o tratamento e isso é muito triste, né? É muito triste porque quando você casa, quando você tem alguém ali do seu lado, você nunca espera que isso vai acontecer naquele momento que você mais precisa, que você vai ser abandonado. E eu tive o privilégio de ter a companhia, assim, 100%, até 110% do meu marido. Ele acompanhou tudo. Ele acompanhou exames, ele acompanhou cirurgia, ele que cuidou de mim junto com a minha mãe durante o pós-cirúrgico. Ele foi em todas as quimioterapias comigo. A minha mãe foi em muitas também, quando ela podia, né? Por conta de trabalho e tudo mais. Meu marido foi em todas. Todos os exames até hoje. Todas as consultas. Enfim, ele sempre esteve ao meu lado. Mas essa rede de apoio, eu acho que não vai só nessa parte do marido, da mulher, da esposa, enfim. Vai muito além, né? No meu caso, eu tive a minha família, minha mãe, meu irmão, assim, incondicionais do meu lado, me apoiando. Meu marido, meus amigos também que souberam lidar com aquilo, mas também não me colocaram num pedestal de, ela não pode fazer tal coisa porque ela está com câncer, sabe? Eles souberam respeitar as minhas limitações, mas eles não deixaram de me incluir em tudo e de, vamos fazer isso, sabia das coisas que eu gostava. Então, eles me acolheram muito. Isso foi muito importante mesmo. E é até legal a gente falar isso para quem está em casa, né? Que essa rede de apoio, sim, importa. E mesmo que a gente entenda que todo mundo, né, sofre com um diagnóstico desse, mas que é primordial o apoio, a ajuda, né? A gente estava até discutindo isso aqui essa semana sobre esse assunto de rede de apoio. E por mais que você não saiba o que você vai falar para um paciente que está enfrentando um diagnóstico, ligue, peça, enfim, né? Compre um chocolate, flores, vá caminhar ou incentive para fazer atividade física. Eu acho isso muito legal. A gente estava numa discussão essa semana sobre isso. Chama para dar uma volta. Olha, você está com dificuldade, você está com fadiga, porque a gente sabe sobre todos esses efeitos. Você precisa fazer uma caminhada, enfim, que a gente precisa ter qualidade de vida e manter isso. E chama para dar uma volta, esteja ao lado dessas pessoas.
porque sim, a rede de apoio importa. E eu acho que a gente precisa trazer essa mensagem para vocês, né? Para os familiares. E engraçado, né? Eu te falei que minha mãe não soube lidar com isso. E eu ficava tentando usar a touca gelada para poder manter o fio ali. E era aquela situação, né? De chegar em casa, cair cabelo na casa toda, no chão. Sim. E eu acho que a gente sofre muito mais. E eu não tinha esse olhar, porque eu estava naquela perspectiva de... Poxa, eu preciso manter meu cabelo aqui, né? Para não mudar radicalmente em relação ao meu filho, em relação aos meus pais. E uma enfermeira da BP, que foi super sensível, assim, a tudo isso. Nunca vou esquecer. Ela chegou em mim ali um dia do ciclo e falou, Janaína, para... Dá para ver, assim, que você não tá feliz mais, que você não tá suportando. Porque, assim, eu não tive sintomas na medicação ali para tomar a medicação. Sim. Mas eu fazia a touca chorando, porque eu sentia congelar, né, a cabeça. E eu sentia tantas dores. E eu falava, poxa, eu não vou suportar, não vai dar certo. Mas eu mantia ali, né? Cheguei a fazer 10 ciclos dessa touca. E essa enfermeira segurou na minha mão e ela falou, Jana, quer que eu vou com você raspar o cabelo? Vai dar certo, né? Você é linda. Eu acho que isso trouxe um ânimo, assim, um gás. Com e eu falei, certeza. poxa, né? Deixa eu olhar por essa perspectiva, assim. Tá tudo bem, né? Faz parte do processo. E esse apoio nunca vou esquecer, eu acho que conta demais. Até queria que você me contasse aí se você teve alguma experiência dentro da BP, com uma equipe médica ou com uma equipe de enfermagem. Não, isso daí faz muita diferença mesmo, e às vezes vem de onde a gente menos espera, né, esse apoio todo. Eu tive uma experiência, no geral, muito boa, mas o que eu vejo de muito diferente na BP é justamente a humanização da equipe, sabe? Durante a quimioterapia, minha quimioterapia começava um pouco antes do almoço, então eu almoçava na BP todas as vezes que eu fazia a sessão de quimioterapia. Uhum. E a senhora que cuidava da alimentação, nas primeiras ela vinha, trazia o cardápio, perguntava o que eu queria, tal. E aí eu escolhia. E aí eu falava, ai meu Deus, eu não consigo comer esse negócio e tal. Enfim, e aí depois... Muita náusea, porque né? eu tinha muita Efeitos, náusea, exatamente. Sim. Eu não conseguia... E é uma comida maravilhosa. Meu marido ficava, meu Deus, como que você não vai comer? Não, tem que comer, que delícia. E aí, até que eu encontrei algo que era realmente o que me dava vontade de comer, mesmo durante a náusea, que não me dava náusea durante a químio. E era um macarrão à bolonhesa. E aí, toda vez que ela via o meu nome na lista de pacientes do dia... Isa, macarrão à bolonhesa. Ela já falava, ela é do macarrão à bolonhesa. E aí, ela já vinha, eu separei o macarrão à bolonhesa pra você, porque eu sei que você adora. E aquilo ali... Cuidado, gente, né? Exato, é um cuidado, porque dentre tantos, sabe, são muitos pacientes, sim, né? Sim. E são muitos dias, eu ia uma vez por semana. Então, são muitos pacientes que passam. E ela lembrava e trazia o macarrão à bolonhesa que eu gostava. E aí eu ficava, nossa, legal, muito feliz, me sentia muito acolhida. Então, dentre tantas coisas que aconteceram, essa daí foi uma das que mais me marcou mesmo, por todo esse cuidado, sabe? De você não ser só mais um. Legal. Viu? Cada um tem uma história ali, né? Que, enfim, de acolhimento. Eu ia te perguntar também em relação à autoestima, assim, o que você fez? Você ficou carecona mesmo nesse processo? Como é que você enfrentou isso? Como foi? Eu fiz a primeira químio, e aí depois de 14 dias é que começa realmente a queda de cabelo, né, como minha médica tinha me falado. Então, quando deu os 14 dias, que seria a minha segunda sessão, eu falei pra minha família, eu vou raspar o cabelo hoje. Aí todo mundo, não, mas por quê? Minha mãe, principalmente, né, aquela coisa de mãe, né? Ai, mas não, espera mais um pouco. Eu falo, não, meu cabelo eu já tô sentindo que tá caindo. E eu quero ter esse controle, pelo menos nessa parte, sabe? Não sentir que meu cabelo tá, desfazendo. Entrar no banho e ver que tá desfazendo ali. E além de tudo, pelo fato de querer doar o cabelo para essa ação. E aí eu cheguei em casa da segunda químio,
e cortei o cabelo, junto com o meu marido, junto com o meu irmão. E aí, eu me achei linda naquele primeiro momento, com aquele cabelo baixinho. Acho que eu passei máquina 2, 3, era bem baixinho, assim. E eu tava com muito receio de, meu Deus, o que eu vou parecer, né? Quando eu tiver sem cabelo. Porque o cabelo, para nós, mulheres, eu acho que a gente vê como uma moldura, né? Isso. O nosso complemento, é muito a nossa personalidade, é muito forte, né? No visual feminino, o cabelo. E eu me senti uma nova Isabela, sabe? Uma Isabela diferente, uma Isabela moderna, né? Uma Isabela descolada, sabe? E as pessoas que não sabiam que eu tava com câncer pensavam, nossa, mas você tem um corte de cabelo super descolado. E eu falava, é super descolado. Isso aconteceu comigo também. E, bom, mas no meu caso foi o oposto, assim, né? Eu fiz de tudo para ficar o cabelo ali. Falei, não, eu vou tentar ao máximo, né? Fazer uso dessa touca. Mas era mais difícil, é o que você tá falando, né? De ver o cabelo indo embora. Enfim, isso mexia muito com a minha autoestima. Só que durante essa parte aí de perder o cabelo, né? Meu cabelo já estava bem ralinho. Assim como você, eu tinha um cabelo bem na cintura, bem grandão. E aí eu cortei bem Chanel e doei para uma instituição também. Que legal. Eu tive, enfim, assim, foi a mesma sensação de falar, poxa, vou doar meu cabelo e eu quero ajudar alguém, né? Eu quero ajudar outras pessoas. E, poxa, eu usei peruca, você acredita? Assim, acredito. Eu me sentia super bem de peruca. Eu colocava uma peruca rosa, outro dia uma peruca loira, morena. E eu brincava muito com tudo isso. Sim. Minha família até falava, mas peraí, cada dia você tá de um jeito. Meu filho ria, brincava tanto com isso. Porque ele falava, mãe, mas eu gosto mais daquela lá, da ruiva. Por que você colocou essa hoje? Sim. E eu usava mesmo. E também não tinha aquela coisa enfim. Acho que a gente sente vergonha também, né? Assim, porque mexe demais com o que a gente está acostumado ali, se olhar no espelho todos os dias. Sim. E você sentiu vergonha de falar, poxa, eu tô careca? Porque eu tive uma sensação, quando eu fiquei careca, de que todo mundo me olhava, sabe? Eu falava, não nossa... acho que seja uma sensação, acho que é uma realidade mesmo, né? Sim. Com aquela curiosidade Isso, de pensar, poxa, o que será que ela tem, né? Será que ela tá doente? É isso. E esses olhares me incomodavam, assim. Quando eu fiquei careca, que eu tomei a decisão, acho que o que mais me incomodou foram esses olhares e eu não ter controle disso. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes você tá no salão ali pintando a unha. Sim. E aí chega todo mundo com aquele olhar de, mas o que ela tem? Tá em tratamento? Às vezes você não quer falar, às vezes você tá num dia exaustivo. Como que foi isso pra você? Me conta. Então, eu não tive isso porque, eu não sei, eu acho que eu lido com o que é. Eu não tenho como mudar isso. Eu estou passando por um tratamento, eu perdi meus cabelos, mas eu tô forte, tô confiante e vamos que vamos. E eu acho que também, porque eu tentava levar de uma forma mais de brincar, sabe? A minha mãe mesmo ficava, ai, você não quer? Eu vou comprar umas perucas pra você e tal, porque minha mãe é loira toda, tal, e eu... Não, tá tudo bem, eu tô morrendo de calor, eu quero ficar sem nada, deixa eu aqui livre, um ventinho na careca, tá tudo bem. E eu levei muito por esse lado, e realmente tem muito dos olhares, as pessoas ficam curiosas, eu nem acho que seja por maldade, mas é por curiosidade mesmo, de ver uma pessoa nova, uma mulher nova, nossa, mas por que ela tá sem cabelo? Ela tá doente, mas o que ela tem? Né? Então, cria realmente essa curiosidade. Só que eu tentava levar para um lado de, tá tudo bem, as pessoas são curiosas e vão olhar e vão querer. Criança, teve uma menininha uma vez que perguntou, estava olhando para mim assim, ó, no mercado, assim. Ela ficou olhando. Aí eu dei um tchauzinho para ela, ela olhou e falou assim, mamãe, ela é menina, por que ela não tem cabelo? Sabe? Mas aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu não tenho cabelo porque eu perdi, porque eu tô passando por uma coisinha, mas tá tudo bem. Mas é uma criança, né? É uma inocência que não é maldade, é porque realmente ela é uma menina grande, por que ela não tem cabelo? E eu lidei muito mais dessa forma, e eu acho que também porque... É que nem eu falei, eu tenho irmão mais novo, meu marido, a gente é muito de tirar sarro um do outro,
sabe assim? Levar na brincadeira, Na né? brincadeira, e no Fica apoio mais mesmo. leve, né? É numa brincadeira amorosa, sabe? Aquela coisa assim, vem aqui a minha carequinha mais linda do mundo. Aham. E essa carequinha. Aí todo mundo chegava, meu irmão chegava em casa e dava beijo na careca. Vem aqui que eu vou dar um beijo nessa careca. Legal. Então, eu tentei mesmo ver que aquilo ali fazia parte do processo. Do mesmo jeito que fazia parte do processo a quimioterapia, o pós-cirúrgico. No meu caso, ficar sem o cabelo foi uma escolha. Lógico, poderia ter feito a touca gelada, mas foi uma escolha mesmo de viver o processo na totalidade ali, sabe? Então, realmente, eu vi que foi um renascimento. Perdi os cabelos, ganhei força, mas depois o cabelo começou a crescer e foi um renascimento mesmo, foi um renascimento. Eu tive essa sensação, e você falando assim, eu lembro do meu filho, que ele beijava a careca, beijava e falava, ai mãe, você tá tão linda, e a gente não tem como, né, eu não me sentia bonita careca, por exemplo, e aí eu ficava usando desses artifícios de peruca, de lenço, e eu me maquiava muito, acho que isso ajuda demais, né, Sim. a gente, enfim, criava os fiozinhos ali da sobrancelha, colocava aqueles cílios postiços, eu acho que isso me empoderava, onde eu me olhava no espelho, me dava um up, eu falava, peraí, bora pra químio. Sim. Vamos seguir, sabe? Sim. E chegava no hospital, e, nossa, todo mundo fazia uma farra comigo, porque todo mundo chegava, Janaína, mas hoje você veio de peruca verde? Não entendi, ué, cadê a rosa? E era nesse nível, assim, a gente brincava muito, descontraía, mas eu sempre queria me arrumar. Eu tive sempre ânimo de sair de casa toda produzida. Tanto é que eu tinha vizinhos, como eu usava muita peruca, que não sabia que eu estava em tratamento, porque eu estava sempre assim, sabe? me sentindo bem, assim, me sentindo bonita. E eu procurava isso, eu achava que isso ajudava, que dava um gás, dava um ânimo a mais, né? Então isso eu acho que é muito importante, assim, sempre a gente pensar, poxa, a autoestima importa, né? Importa muito. E claro, o cabelo é uma moldura, né? A gente passa aí por vários efeitos adversos. Você teve muitos efeitos? Como que foi isso para você? Eu tive na primeira aplicação. Eu acho que o corpo ainda não está preparado para aquela química toda, né? Então eu tive na primeira, mas a partir da segunda, minha médica já ajustou ali a medicação dos enjoos, da náusea, e aí eu não tive mais. Não tive mais. O que eu senti muito também é aquilo que você falou, a fadiga, a gente fica muito sem fôlego, sem força. Então, isso para mim foi uma parte que não foi tão fácil, porque eu sou muito ativa. E sou muito independente de fazer as coisas, de gostar de cozinhar e tudo mais. E às vezes eu me via numa situação de, não dou conta. Sabe? Nossa, tô cansada. Tô me arrastando. Mas tava lá. Mas realmente essa fadiga, ela é muito forte, né? E ela é muito incontrolável. A gente acha que, não, eu vou dormir melhor, eu vou acordar e vou estar descansada. Porque é muito mais complexo do que a gente pensa, né? É medicamentoso, enfim. Então, essa fadiga foi realmente a parte mais pesada para mim de efeito colateral, porque o resto, realmente, eu não tive. Me alimentei super bem, acho que isso também é uma coisa muito importante. Sim, estilo de vida, qualidade de vida, né? É uma coisa muito importante de ser falado, que eu já falei para outras pessoas que passaram por isso, e a gente tem que se alimentar bem. A gente tem que nutrir nosso corpo para enfrentar aquela medicação, aquele processo todo, que não é fácil, mas a gente tem que nutrir o nosso organismo para receber aquilo, né? E para a gente se manter forte. Então, eu me preocupei muito com isso, com a alimentação, me manter ativa, me manter com a cabeça também ativa. Não consegui, durante a quimioterapia, fazer exercício, não tinha forças para isso. Então, eu fiz uma escolha. Eu vou focar na minha alimentação e focar em me manter ativa no dia a dia, trabalhando, fazendo as coisas, mas eu não conseguia fazer exercício. Então, foi uma coisa que eu abri mão durante a quimio mesmo. Mas é muito importante, né, esse cuidado também através da alimentação e através do seu dia a dia, que isso também faz muita diferença, né, durante o tratamento. Não, eu acho que também não só em tratamento, mas a gente pensar
que se a gente for falar de alguma linha de prevenção, o que é prevenção, né? Não existe a prevenção do câncer, mas a gente precisa cuidar de alimentação, estilo de vida, enfim, né? Tem tantas coisas aí que a gente pode fazer para melhorar o nosso ânimo, né? Bons hábitos. E eu até comecei a fazer agora há poucos dias o yoga e eu tô super apaixonada nessa prática, porque mexe muito com o espiritual, com o emocional e me traz conforto, né? Eu até falei que se eu tivesse descoberto isso lá atrás, eu teria sido muito, muito privilegiada. Mas eu fiz também pouca atividade física, porque o que mais pegava para mim era a fadiga. E era assim, terrível, né? Eu andava um pouquinho, já sentia um cansaço extremo. Sim. E sair da rotina. Isso para mim era muito difícil, sabe? Porque, por exemplo, o meu filho ali, né, tava com 5 anos, enquanto eu estava fazendo químio, e eu levava ele para a escola de manhã, vinha para químio, para São Paulo, né, para BP, e não voltava para buscá-lo. Então, porque eu chegava em casa, sono, aquela sonolência, mal-estar, né, fadiga. Então, sair da rotina, Sim. onde eu pensava, poxa, eu queria levar meu filho, buscar ele, eu queria ter rotina com ele, e eu não tinha controle. Então, acho que é isso, às vezes a gente não tem controle, né, e sair desse controle, acho que é muito difícil, né? Eu concordo com isso, porque eu acho que eu também sou uma pessoa que tento controlar muitas coisas. E isso o câncer me ensinou muito, que eu não tenho controle sobre as coisas. De nada, né? De nada. E aí, quando você passa por uma coisa assim tão profunda, tão como um diagnóstico de câncer, você põe a vida em perspectiva, né? E muita coisa muda. E isso daí foi uma das coisas que mudou em mim. Eu sempre tentava controlar tudo, não ter... Eu sei isso, eu faço aquilo, eu vou controlar isso, eu vou mandar nisso. Né? Não, nada. Porque você não manda. E eu senti a mesma coisa da fadiga, por exemplo, de andar. Eu moro em casa e eu ia andando da minha casa até uma pracinha que tem assim, no final da rua. 300 metros. Não conseguia. Exato. No plano, não conseguia. Andava um pouquinho, segurava no braço do meu marido e falava, segura que eu tô sem fôlego já. Sim. E é uma coisa que passa, né? Sim. Então é bem desafiador mesmo. Sim, sim. Acho que uma das coisas aí, né, a gente falando de alimentação, uma das coisas que mais me incomodava era ouvir muito palpite de, por exemplo, olha, toma chá disso, toma aquilo, que você vai ficar curada, ou que você vai melhorar. Ou, por exemplo, aquele olhar de falar assim, por que você teve câncer? Porque, assim, como se você tivesse culpa disso, né? Sim. O que você fez para ter câncer? Você chegou a ouvir essas... Eu acho que são coisas absurdas, né? Sim. Mas você chegou a ouvir algo semelhante também? Eu ouvi, como assim você tem câncer? Mas você é tão nova, você é tão ativa. Nossa, mas você faz tanto exercício, como que você tem câncer? E, enfim, é a curiosidade, mas que realmente na hora você fica se sentindo culpado de como assim? Eu tenho culpa de ter câncer, de ter tido um diagnóstico desse. E também essas coisas absurdas que para mim eram bem absurdas. Sim. Quando eu descobri o câncer, que as pessoas falavam, toma chá de folha de não sei o quê, que isso daí vai curar o seu câncer. Faz um tratamento que faz isso, que você vai trocar isso com aquilo e vai curar seu câncer. Coisas, tipo, imaginárias, na minha opinião. Sim. E aí eu só respondia, gente, tá tudo bem, eu tô super bem assistida pela minha equipe, não precisa se preocupar com isso, porque realmente tá tudo bem, eu tô fazendo tudo que eu posso. E aí o que eu me prendi muito, e que eu sempre falo pros meus médicos, e que a minha médica sempre fala que, para ela, eu virei um exemplo de comida de verdade, é que eu falo que é o poder da comida de verdade. Sim. Porque eu gosto muito de comida de verdade. E aí eu falava que é o poder do arroz e feijão, sabe? Durante o tratamento, durante as coisas, eu falava, gente, tá tudo bem, eu tô comendo meu arroz e feijão, tô comendo minhas coisinhas, vai ficar tudo certo. Não precisa ter essa bondade Sim. de me mandar chás milagrosos, banhos milagrosos, enfim, coisas milagrosas que não era o que eu precisava naquele momento. Sim. É que você cozinha, né? Aí é tudo diferente. Eu não cozinho. E uma das coisas que para mim fez muita diferença foi passar numa nutricionista dentro do hospital, e a equipe me indicou, porque ela conseguiu me ajudar a ter um olhar diferente, né, sobre o alimento. Enfim, aí eu consegui passar para minha mãe, eu estava morando junto com a minha mãe,
mãe, tô com vontade disso, quero aquilo, né? De um cardápio. E o que é importante a gente comer para nutrir? Eu acho que isso a gente precisa falar muito sempre sobre nutrição, sobre qualidade de vida. Acho que faz toda a diferença, né, para um tratamento. Toda a diferença. Eu vi muita diferença realmente no meu tratamento por conta disso, por conta do estilo de vida que eu sigo. É que nem você falou, eu cozinho, então eu gosto, eu me interesso por por essa área, eu gosto de saber e eu gosto muito de alimentos de verdade, comida de verdade, legumes e tudo mais. Então isso eu não me saciava, não me dava náusea e eu consegui manter. Fui manejando, lógico, tinha coisas que o paladar muda muito, né? Então, tinham coisas que não eram tão saborosas como eram antes. E aí eu fui manejando, fui levando de uma forma para conseguir me alimentar bem, continuar tendo uma carga, né, de nutrientes ali boa para aquele momento, e foi super importante. E eu acho que também é isso, é muito importante falar sobre a nutrição, sobre a alimentação, sobre esses bons hábitos que devem, mais do que nunca, ser mantidos dentro do tratamento, durante o tratamento. Sim. E buscar sempre ajuda médica, né? A gente tem muito aquela mania hoje, com tanta tecnologia, às vezes de buscar até o Dr. Google ali, e colocar informações e tentar descobrir o que a gente tem, mas a gente tem que entender que o médico é a função dele, né? Nos ajudar, enfim, nos instruir, né? Medicar. Aquela automedicação não pode acontecer, principalmente para quem está em tratamento. Sim. E eu ia até, enfim, eu ia te contar que durante esse processo de quimioterapia, eu recebi um apoio gigantesco, não só ali da equipe, né, enfim, da minha família, mas meu médico fez tanta diferença para mim, aquele olhar dele, de me olhar com um olhar, não de, ai, você tá doente, sabe? Mas ele me olhava com um olhar de tipo, olha, você tá maravilhosa. Justamente. Você tá ótima. Isso me dava um ânimo de falar, poxa, eu escolhi o lugar certo, né? Eu tô com a equipe certa, porque eu me sentia bem só de ouvir outra pessoa me dando esse ânimo de que eu ia me curar, enfim, buscando ajuda, né? Buscando a cura. E isso para mim foi assim primordial, sabe? Esse acalento. Sim. Tudo. Eu acho que isso aconteceu também com você. Eu queria entender se você teve essa perspectiva também. Tive. Foi exatamente assim. Eu tive também esse apoio, né? Fui muito acolhida pela minha médica e a equipe dela. Foi, assim, essencial. Eu falo que ela é, porque ela continua me acompanhando, mas ela é um anjo que apareceu mesmo no meu caminho durante esse processo. E eu me sentia extremamente segura. Ela me passou tanta confiança, tanta segurança, e justamente isso. Não era um olhar de piedade, era um olhar de confiança, de estamos aqui e vamos que vamos. E vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô fazendo o melhor para você e você também tá fazendo o melhor por você. É isso. E é isso. Vamos juntas que a gente vai chegar no final, na linha de chegada de braço dado, e muito acolhedora, sabe? Sim. E eu acho que essa confiança, quando a gente cria essa confiança com a equipe médica, nossa, faz muita diferença. Total. Muita diferença, porque você vai muito mais leve. Sim. Porque você sabe que o melhor está sendo feito para você. Sim. Você não fica questionando, você não fica, ai, será que é o melhor mesmo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, porque você já tá tão confiado, tão confiante naquilo ali, que você fala, não, é o melhor para mim, eles são maravilhosos e eles estão fazendo o melhor para mim. E foi exatamente assim que eu me senti durante todo o tratamento. Comigo também, assim, eu sempre tive esse mesmo sentimento de que eu estava tão bem assistida, assim, e sempre aquele acolhimento de mandar mensagem, como é que você tá? Tá tudo bem, né? Da equipe se importar com o paciente. Sim. E eu nunca senti esse olhar de, poxa, você tá doente? Não, você tá ótima, e vamos seguir em frente, né? É isso. Acho que isso ajuda muito, e assim, no meu caso, no seu, né? A gente teve o diagnóstico com 30 anos de idade. A gente precisa falar sobre isso, sobre essa importância desse diagnóstico em fase inicial, né? A gente já sabe que não existe prevenção do câncer, mas existe descobrir no comecinho e correr atrás da cura, né? O câncer, quanto antes a gente descobrir, as chances de cura são muito mais altas, né? Sobe para 90%
as chances de cura é descoberto em fase inicial. E você descobriu no comecinho também, Isa? Sim, descobri Isso. no comecinho. E é o que você falou, a importância da gente descobrir no começo para ter, né, essa chance de cura bem elevada. E no meu caso também, que foi super jovem, a gente nunca espera. O meu caso também, que eu fui o primeiro câncer de mama da família. Então, eu não tinha histórico familiar. Então, é mais fácil de você negligenciar certos sinais. Sim. Então, por isso que é importante, né? Eu vejo a importância da gente saber ver os sinais do nosso corpo e ir buscar ajuda profissional. Ir atrás do médico, ir no hospital, para poder realmente averiguar aquilo ali que você está sentindo. Isso fez total diferença na minha trajetória. Isa, e para mim também não foi diferente, né? Eu sempre me senti também super assistida pela equipe e sempre com esse olhar bem humanizado, né? Uma das coisas que para mim era muito bacana, no meu caso, eu tive um médico, né, que me assistiu. O que eu não perguntava para o médico, eu ligava para a enfermeira, e a enfermeira sempre de prontidão, me orientando, me ajudando, né, me instruindo no que era para ser feito. Eu, enfim, assim, passei todo esse processo de quimioterapia. Eu estava solteira, né, eu tinha terminado um relacionamento, mas eu comecei a namorar em tratamento oncológico, que isso é muito absurdo às vezes, né, para muitas pessoas, mas a gente começou a namorar, eu arrumei um namorado, enfim, que a gente já namorou há anos e anos atrás, e ele me procurou de novo. Foi muito, muito intrigante, assim, a minha história, porque eu não fiz congelamento de óvulos, e eu não tive tempo para isso, e eu tinha certeza que eu não iria conseguir engravidar, né, e aí, mais uma vez, como a vida surpreende a gente, né? A gente não tem controle de nada. E veio uma surpresa aí super agradável, contando para você um pouco, assim, do meu pós-câncer, né? Porque eu sempre falo para os médicos que eu nunca me sinto uma, enfim, não paciente, né? Porque a gente sabe o medo que a gente enfrenta ali todos os dias. E eu fazendo meus exames de rotina ali, de controle, a cada 3 meses fazendo, na máquina de ressonância, sempre sentindo muito medo, né, de repetir exames, mas Sim. é super importante, porque é esse exame que vai te dar uma chance de sobrevida, de cura. Exame é necessário, ajuda médica sempre. E aí, enfim, eu fazendo o exame ali de ressonância, o biomédico olhou para mim e falou assim, olha, tem uma alteração aí no seu útero, viu? Eu, ai, meu Deus do céu, socorro. Já comecei a chorar ali mesmo. Falei, tô doente de novo, né? Eu já passei pela quimioterapia, eu tô em remissão, que a remissão é esse controle, né? Enfim, da doença. E ele falou, não, você tá grávida, tem uma alteração aí, você precisa fazer um monte de exames agora. E aí eu descobri nesse pós, né, câncer, aí 1 ano e pouquinho depois, eu estava numa menopausa induzida, eu descobri que eu estava grávida do Benício. O Benício completou 2 anos agora, é meu milagrinho aí. Ai, que lindo. E é muito legal, assim, sempre isso me trouxe muito ânimo, e eu me casei de novo, né, enfim, formei minha família, né, que são nós 4, Lucas, Benício, eu e o Eduardo, e isso sempre me ajudou muito, assim, a seguir, sabe, a não olhar para trás, Sim. a falar, poxa, cada um tem uma história, e vai ficar tudo bem, Sim, sabe? com certeza. E como que foi isso para você, esse pós, assim, como que foi enfrentar e passar pelo tratamento depois? Eu não tenho filhos, não tenho. Também entrei na menopausa, foi um dos processos, né, do tratamento. E o pós foi. Eu recebi ainda um medicamento pós-quimioterapia por conta da mutação em BRCA1. Então, por 1 ano eu tomei esse remédio e eu finalizei realmente o tratamento esse ano, há alguns meses. E para mim foi uma coisa, não sei explicar direito, assim, mas foi uma coisa de, ai, Alívio. eu posso voltar a ser
Meu cabelo começou a crescer, eu comecei a voltar a sentir menos fadiga e comecei a fazer exercício e aquilo tudo foi entrando, cada coisa no seu lugar de novo e tudo foi voltando ao normal, né? Assim, não que volte, porque eu acho que depois que a gente passa por isso, a gente nunca mais é a mesma. Sim. A gente muda muito, mas é vida normal, assim, né? De acordo com o tempo, tem que ter paciência também, porque o nosso corpo tá se regenerando, tá se reorganizando, né? E para mim foi muito assim. No fim do tratamento, estava careca, eu tinha engordado, eu tinha inchado muito por conta também dos medicamentos Sim. e tudo mais. E aí, quando terminou, eu falei, não, agora eu vou poder, né, realmente fazer alguma coisa mais focada para poder desinchar, sentir mais ânimo, menos fadiga, mais leveza, mais energia, disposição. E assim foi indo. E é paciência com o processo também, porque também não é do dia para a noite, né? Sim, Que sim, tudo vai se reorganizando. Então, sim. isso também me ensinou. Me ensinou a ter paciência Paciência. com os processos, sabe? De Sim, cada coisinha que você faz importa. Cada semana que você se cuidou ali ou que fez tal coisa para mudar, daqui 6 meses você vai olhar para trás e falar: nossa, ainda bem que eu comecei 6 meses atrás. é isso. Então foi bem assim. Eu acho que também traz muito viver o agora, né? O hoje, porque a gente não tem controle de nada. Eu acho que essa doença traz isso para nós, assim. A gente não tem controle de absolutamente nada. Mas o que a gente precisa fazer, né? Para melhorar, enfim, para manter os nossos exames em dia, né? Porque a gente já sabe que o diagnóstico em fase inicial, ele salva vidas. As chances de cura são muito maiores. Então, o que a gente precisa fazer? Agende seu exame. Não deixe de marcar exame, de check-up. Faça esse controle, né? A gente sabe aí que antigamente o câncer era visto como um tabu, né? Uma doença que mata, uma doença que tem tantos estigmas, né? Minha avó, eu lembro, deu pequena dela falar, não pode falar o nome do câncer, não pode falar essa palavra, porque atrai. E tinha esse preconceito, né? Eu não sei se você chegou a vivenciar isso também, mas eu passei muito por isso, de que, poxa, eu não posso nem mencionar essa palavra, sabe? Porque atrai, porque eu posso pegar. E não é bem por aí, a gente já sabe que o câncer hoje é uma doença que tem altas chances de cura, né? São enormes, descoberta em fase inicial. Por isso que a gente precisa fazer exame, precisa agendar sempre o check-up. Eu descobri através de uma rotina de exames médicos ali, né? E descobri através de um exame de ultrassom. Você fez através... O meu também foi através de ultrassom. De ultrassom. Então a gente precisa levar essa mensagem. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas tiverem essa informação de que em fase inicial a chance de sobrevida é muito maior, tenho certeza que a gente consegue aí propagar tanta informação de que a gente precisa falar sobre vida, né? Tirar aquele estigma, aquele medo do câncer e falar mais sobre vida. E existe muita vida pós-câncer, né? A gente está aqui para poder contar isso. Somos sobreviventes. Com certeza. E como que foi? Você quer contar um desfecho disso também, da tua história? Eu concordo plenamente com isso e eu acho que a gente tem que desmistificar o câncer, aquela coisa de, eu não vou no médico, quem procura acha, porque tem muito isso também. Então, não, gente, não. O diagnóstico é importantíssimo, é ir atrás de um médico, de um hospital, para poder te auxiliar nesse momento, fazer exames. Não é nada, mas se for, você descobriu no começo, e isso é o mais importante. E isso foi muito importante para mim, para minha história, sabe? Sim, acho que quem procura acha, quem acha cura. Exato, a gente tem que ter esse dilema. Perfeito. E uma coisa que é muito legal também a gente compartilhar, a gente tem a mesma mutação da Angelina Jolie, né? Que é uma mutação aí conhecida como Angelina. Ela teve essa mutação herdada, né, da mãe dela, que ela descobriu que estava com câncer e ela, por prevenção, porque isso é prevenção, foi fazer uma mastectomia, fazer a retirada ali dos ovários, e a gente também está nesse processo, né, de passar por isso. Eu acho que é importante a gente sempre falar que a gente precisa conhecer o histórico familiar,
conheça sempre o seu histórico familiar, né? Com certeza. Porque mesmo eu sendo aí o primeiro caso da minha família, e coincidentemente a Isa também, né? Sim. Sendo o primeiro caso, a gente precisa olhar para esse painel, né? Para esse histórico da família, assim, conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre essa árvore aí genealógica, e entender, poxa, né? Minha tia teve de primeiro grau, ou mãe, ou pai. A gente precisa fazer um acompanhamento maior, né? Então, busque sempre ajuda médica. Existe aí uma especialidade de geneticista que é fantástica, que faz esse aconselhamento genético, que traz, né, para o paciente essa realidade onde ele consegue, de repente, fazer uma prevenção mais assídua ali, né, mais de perto. E eu acho que isso faz diferença também, né, para muitas pessoas. Com certeza. Então, não deixem de fazer os exames de vocês. A mensagem que a gente quer deixar hoje para vocês é justamente essa, assim, cuide da sua saúde, do seu corpo, da sua mente e agende sempre a sua consulta, porque um médico sempre vai ser um profissional capacitado para instruir, para cuidar e da melhor maneira possível. Com certeza. E né, as chances de cura são muito maiores e a gente está aqui para poder falar de vida. De vida, exatamente. E que existe vida durante e após o câncer. É isso. É isso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Obrigada. Obrigada.